E aí, pessoal, feliz sábado. Como é que vocês estão? Vamos começar aqui a nossa live. Os comentários, sejam todos bem-vindos, vão chegando. Oi, Maurício, seja bem-vindo. Essa é a live, essa é a live 55. Tem uma convidada especial aqui hoje. Vamos falar como escolher a pessoa certa no relacionamento amoroso. Deixa eu pegar aqui minha folha. Tá frio aqui. Vou mandar o convite para ela já, para ela entrar na live. Pam, pam. Deixa. Acabei de enviar. Será? Eu acho que sim, hein? Olá, boa Oi, noite. tudo bem? Joia? Tudo bem? Tô Legal. me ouvindo bem aí, me vendo bem? Deu uma. Eu acho que sim. Eu consigo te ouvir bem. Tá. Aqui, busquei aí. Você vai usar filtro? Eu acho que Não, vai. não tô tentando é tirar o negócio daqui. Era a Tá, internet, passei o dedo. legal. Pronto. É, Walter tá aí, a Mora disse também tá aí. Você viu o comentário do Walter? Não vi! Ele começou já com uma pergunta. Ele perguntou: é hoje aprenderei a arrumar uma namorada? É isso? Já pode aprender, já vai dar pra Vai resolver dar. algumas questões aí. Legal. Diego, seja bem-vindo, brother. Que bom que você está aqui. Então, nós vamos começar a nossa live agora e vocês fiquem à vontade em colocar vossas perguntas aqui. Se durante a nossa conversa a live ficar pesada, eu vou desativar os comentários, mas depois eu volto a ativar, tá? Então fiquem tranquilos e vai dar tudo certo. Deixa a vossa pergunta aqui, que vai ser muito legal. DL, né? Fala um pouquinho sobre você, o que que você faz. Bom, meu nome é Diele, sou mãe de dois rapazes. Eu costumo dizer que mãe é a minha função principal, né? Não dá Legal. dinheiro, vamos dizer assim, mas dá bastante trabalho. E sou casada, tenho dois filhos e trabalho como mentora e coach de relacionamentos. Justamente porque família e relacionamento de forma geral é a minha paixão. Então eu costumo dizer que o que eu aprendi na vida sobre família, sobre relacionamentos, então eu ajudo as pessoas a conseguirem, né, lidar com as diferenças, a fazer um relacionamento funcionar. E isso é importante saber como começar, né? Então já melhor começar direito do que ter que fazer ajustes depois. Então esse tema aí para os solteiros ou para quem está namorando, para quem está noivando ainda faz muita diferença. Legal. Bom, eu tava com uma pergunta aqui na mente, mas eu vou seguir aqui o que a gente combinou para depois fazer a pergunta que eu pensei aqui. Pessoas certas, alma gêmea. Você acha que isso funciona? Vamos começar por aí. Sim. As Você pessoas acha têm que muito. Deus preparou uma pessoa especial para cada pessoa? Olha, tipo assim, eu vejo Deus como né, um ser com tantos problemas, aí olha pra gente e fala assim: não é possível, até para arrumar um namorado você quer que eu arrume. Eu arrumo para você. Não, pelo amor, faça alguma coisa, se resolvam por aí, né? E eu acredito assim que todos nós somos falhos, né? Temos nossos defeitos, temos nossas qualidades.
E ter um bom relacionamento depende de escolhas. Talvez tenha uma pessoa que seja super especial para alguém, mas que para mim não vai ser. Então a pessoa fala, ah, eu vou encontrar a tampa da panela, metade da laranja, a alma gêmea, aquela coisa. E é algo construído muito naquela teoria, né, naquele romantismo que não é prático. Então isso acontece nos filmes, nos contos, mas na vida real é diferente, porque não existe uma pessoa perfeita nessa terra. Nem nós somos. Uhum. Então, como que vamos encontrar essa perfeição no relacionamento? Então, já vou colocar os pés assim do pessoal plantados no chão. Você não vai encontrar uma alma gêmea. Isso não existe. É um mito, realmente. Só que você vai encontrar a pessoa perfeita para você. Sim, e tem uma maneira de chegar nessa escolha, né? De conseguir encontrar essa pessoa, que é o que a gente vai discutir na live hoje. Mas a alma gêmea, sinto muito, essa aí vai ficar só para os filmes mesmo. Legal. E para que serve, assim, entrando na questão do relacionamento, né? Eu acredito que tem fases, né? E a primeira, não vou falar que é as fases, eu vou ler a pergunta e você vai falando, né? Para que serve o namoro? Essa foi a segunda pergunta aqui. O namoro, ele serve nada mais, nada menos do que para acabar. Aí, como assim? Eu já namoro para terminar? Não é bem Explica assim. bem isso aqui. Como assim? Eu tô querendo namorar, mas você já tá dizendo que vai acabar? Justamente, o namoro, ele é uma fase da vida. E uma fase dos relacionamentos também. Para que serve o namoro? O namoro serve para você conhecer a pessoa. Sabe aquela investigação mesmo? Peraí, essa pessoa que eu quero para mim tem as qualidades que eu quero, tem os defeitos que eu não quero. O que essa pessoa gosta de fazer? Eu passaria o resto da minha vida com essa pessoa? 1 ano, 2 anos, 5. Então o namoro, ele serve para essa experiência. Para nós nos mostrarmos para outra pessoa e assim ela também para nós, para entender, é isso que eu quero. O que essa pessoa quer, eu posso oferecer, porque quando a gente fala de relacionamento, a gente fala muito de o que eu quero, o que eu vou buscar, a pessoa tem que ter isso, tem que ser assim. Mas e eu? Né? Eu tô disposta a satisfazer as necessidades dessa pessoa? Eu tenho essas qualidades que eu tô buscando? Eu tenho como oferecer isso também? Porque o relacionamento, ele é uma troca, né? Uma via ali de mão dupla. Então, existem fases no relacionamento. E o namoro, ele só serve para acabar. Porque ou ele acaba e os dois se separam, não se alinharam, não se encontraram ali. Ou ele acaba porque o relacionamento migra para uma próxima fase, que aí é o noivado. E dentro dessas fases do relacionamento, nós temos o namoro, o noivado e o casamento. Por que que as pessoas chegam lá no casamento, chegam no noivado e não escolheu a pessoa certa? Porque ela não viveu bem a fase do namoro, que é justamente aquela fase que você tem que ficar com o pé atrás mesmo. Eu gosto de uma história de um grande treinador que eu admiro muito, que é o Wendel Carvalho. Uhum. E ele conta como ele escolheu, né, a esposa dele. Ele tinha uma listinha lá de algumas coisas que ele queria que ela tivesse. Algumas coisas como ele queria que ela gostasse de tomar vinho. Então, quando ele começava a conhecer as mulheres e aí ele saía para jantar e ele logo perguntava: "Você gosta de vinho?" Aí a pessoa: "Não, prefiro uma Coca-Cola." Aí ele: essa aí já não vai, porque eu não quero estar com a pessoa. Eu quero ter aqueles momentos de tomar um vinho. Mas e aí, você gosta de fazer exercício físico? Ah, não sei. Como é que é o estilo de vida? A pessoa colocava ali como ela era, do que ela gostava, então eu já ia ali, riscando ali na listinha dele aquelas coisas que eram muito importantes. Então, o namoro serve para isso, né? Essa fase de você testar mesmo, fazer sua listinha ali, as coisas mais importantes, o que você procura numa pessoa, porque não faz sentido você simplesmente chegar, aí tem aquela questão da atração, nossa, me senti atraído, e aí você se envolve emocionalmente, aí você vê coisas ali que você não quer lidar, que você não quer manter, mas você já tá apegado, já se apaixonou, e aí agora, como é que eu vou fazer para terminar? Não, vai dar certo, mais 1 ano, mais 2, chega no casamento com esses problemas justamente porque não foram resolvidos lá no namoro.
Então, é para isso que o namoro serve. É aquela fase investigativa, avaliativa, né? E só serve para Hum, acabar mesmo. legal. É, tá, você falou sobre as fases do relacionamento, né? Você falou sobre o namoro, o noivado, o casamento, e quanto investir em cada fase, em cada uma dessas fases? Bom, hoje em dia, a gente vê os relacionamentos assim muito rápidos e muito descartáveis também. É tudo muito rápido. Você conhece uma pessoa e em uma semana vocês já estão conhecendo a família um do outro, já estão morando na casa um do outro e facilmente também descartam esse relacionamento. Você não tem mais seus sonhos, não tem mais sua vida, começa um a viver a vida do outro ou vice-versa. Então a fase do namoro, você não vive o namoro da maneira que você vive um relacionamento. Então, se eu pudesse dividir um casamento, dividir uma porcentagem, vamos dizer, o namoro ele não deveria gastar mais do que 5% da sua energia, nem tomar esse espaço na sua vida. Porque você tem que continuar construindo os seus sonhos, sabe? Vendo seus amigos, cuidando da sua saúde, cuidando da sua vida, construindo a sua vida, porque é só um namoro. E aí o que acontece hoje? Invertem, tipo, namoridos, né? E aí a pessoa já começa um relacionamento levando, namorado levando vida de casado. Levando os bônus que tem um casamento no namoro, só que sem as responsabilidades que tem o casamento, né? Então fica só com a Uhum. parte boa. E quando cansa disso, vai trocando de pessoas. Então, até o noivado em si, ele não deve exigir tanto. Ah, Jelly, passei do namoro, cheguei no noivado. Vou lá uns 15% de energia aí. Porque eu ainda estou na fase de análise do noivado. De conhecer profundamente a família, de ver como... Essa é uma família que eu quero ter perto sempre. Eu consigo lidar, né, com a sogra, que é o mito, né? O terror das noras é como lidar com a sogra e aquela coisa toda. E aí, eu consigo estar com essa sogra assim pro resto da minha vida? Como que é o relacionamento desse rapaz, dessa moça com a família dele? Eu consigo viver nessa mesma dinâmica? Então, o noivado ainda é essa fase de construção, só que um pouco mais profunda. Então, vamos lá, uns 15% daí de energia, né? Demandada Uhum. nisso. O casamento já é aquela fase que, assim, chegou nessa hora, então, assim, bater no peito e falar, agora é comigo, não tem plano B. É só plano A, é fazer dar certo e agir com responsabilidade. Porque nós não somos descartáveis e as outras pessoas também não. Então, nós somos pessoas imperfeitas e a gente aprende e amadurece muito com outra pessoa que é diferente, né, de nós. Só que você não vai crescer, não vai amadurecer se você, no primeiro problema, descartar essa pessoa e passar para a próxima. Então é preciso não investir tanto assim no namoro nem no noivado, porque essa é uma energia que você vai precisar investir, gastar ali no casamento. Então não inverter, né? Não viver vida de casado namorando ou vice-versa. Aproveitar essas fases é muito importante. Legal. E qual é o jeito certo ou o jeito errado de se relacionar com alguém? Então, eu comecei até falando um pouquinho desse jeito certo e jeito errado, que é justamente inverter a ordem das coisas, né? Eu Sim. acabei de conhecer a pessoa, já me mudei para casa dela. Ou já trouxe ela para minha casa. Já comecei a entregar toda a minha intimidade. Então eu nem conheci direito, então já mergulhei de cabeça, já começo a deixar de lado minha vida, deixar de lado meus sonhos, não sei nem o que essa pessoa quer para o futuro, o que ela pensa. Esse é totalmente o jeito errado de se relacionar. Você não sabe o que você realmente quer. Então, alguém perguntou aqui, né? Vai ter sala para os solteiros? E essa pessoa que está procurando alguém, ela precisa saber exatamente o que ela quer. Porque se ela não souber, ela já entra no relacionamento do jeito errado, ela já começa a se relacionar do jeito errado. Ela não sabe o que ela tolera, o que ela consegue viver, com que defeitos ela vai conseguir conviver, que problemas ela vai ter mais paciência, mais tolerância para lidar. Então, são coisas que você precisa ter. O jeito errado é não ter clareza sobre tudo isso e se anular
deixar de viver a sua vida e viver o relacionamento assim como se não houvesse mais nada na vida. Então é preciso ter uma vida para viver um relacionamento saudável, para se relacionar bem. E aí o jeito certo é justamente, primeiro eu tenho que saber o que eu quero, o que eu espero. Eu tô me relacionando porque eu quero só passar um tempo mesmo, me distrair, conhecer pessoas, não quero nada sério. Tudo bem, né? Tudo bem. Mas você precisa ter clareza disso e passar isso para outra pessoa também. Porque às vezes você encontra alguém, a pessoa tá ali doida para namorar, passar pro noivado, casar, e você só quer passar um tempo. Então aí começa já a desalinhar o relacionamento. Então você precisa ter clareza sobre isso. E ter clareza, como eu dei o exemplo do Wendel, né? Saber, tipo assim, qual é o estilo de vida que você quer ter no relacionamento. Aí imagina, qual a religião dessa pessoa? E essa questão de religião, as pessoas não costumam, ah, não, mas a gente se alinha depois. É muito importante, porque se você tem uma religião que tem crenças ou costumes muito diferentes, como que vocês vão, na prática, viver isso? Você acha Imagina que se isso, na... que isso influencia muito? Muito, muito. No curto prazo, né, o amor tá ali, a paixão, e não, a gente dá jeito, a gente consegue. Só que depois que passa um tempo, principalmente se vem um filho na história, e agora? Vai batizar o menino em que igreja? Não, não batiza. Vai para onde? Pro candomblé, vai pra espírita, vai pra protestante, vai pra católica. Pra onde que vai? Porque cada um tem o seu jeito, tem as suas crenças, tem os seus costumes. E isso é muito, muito importante. E as pessoas não dão atenção a isso. Então, e vícios? Tem vícios? Essa pessoa tem vícios que eu posso tolerar? Tipo, bebe, fuma. É uma pessoa que tem um estilo de vida que eu gosto, porque um às vezes gosta de comer tudo errado. E aí o outro é fitness, tal. Que tipo de restaurante essas pessoas vão? Então, são coisas que passam desapercebidas assim, mas precisa de ter intenção e atenção nisso para você se relacionar da maneira certa. Senão você só vai se ferindo, ferindo a outra pessoa e acumulando problemas e bagagens negativas que você vai levando para os relacionamentos futuros. Então é preciso saber o que é importante para você. Quais são os seus valores? Do que você não pode abrir mão? Voltou. Então, do que você não pode abrir mão? Alguém falou ali, gosta de viajar ou não? Pois é, imagina se você ama viajar e a pessoa não quer saber de viajar. Essas coisas têm que ficar claras. Tipo, se você gosta de beber um vinho e a pessoa não bebe de maneira nenhuma, como é que vai ser aquele, né, um jantar romântico à luz de velas e aquela taça de vinho e tal, e o outro não quer? Um bebe, outro não bebe. Um gosta de esporte, o outro não gosta de esporte. Você tem que encontrar uma pessoa que tenha os valores, os costumes, os hobbies ali mais parecido possível. Imagina que você gosta de fazer curso. Todo mês você está num curso, está numa imersão diferente. E a pessoa é daquela que não passa nem na frente de um livro, não lê nem capa de revista. Sobre o que vocês vão conversar? Que tipo de ambientes vocês vão frequentar? Então, o jeito certo de se relacionar é realmente um checklist, sabe? Essa Uhum. pessoa tem costume, bate um pouco, quer dizer que tem que ser tudo igual? Não quer dizer que tem que ser tudo igual. Mas aquilo que você não pode abrir mão tem que estar presente ali. Porque como é que você vai fazer? Como é que você vai fazer na hora do vamos ver ali e agora? Vou pra praia ou vou ficar em casa? Vou pra balada ou vou pra igreja? Viajo ou não viajo? Caso no religioso ou no caso? A educação dos filhos vai ser como? Então, como é a relação com a família? Recebe a família no Natal ou viaja? Sabe? São coisas assim que precisam estar claras para você ter um mínimo de paz no relacionamento e vocês conseguirem construir essa relação de maneira saudável. Legal. Diel, você é cristã, né? Eu vou fazer uma pergunta e a pergunta tem a ver com isso. E eu acredito que você já se deparou com situações igual essa, né? Em algum momento eu trabalhei como palestrante, né? Quando eu fazia faculdade, eu dava palestra nas igrejas falando sobre a influência das mídias, né? Das tecnologias dentro dos lares cristãos, né? Dentro dos lares. E uma coisa que Deus criou, ou seja, dizem que a família
é a instituição de Deus aqui na Terra, né? E a família é feita por homem, né? Por esposo, por mulher e por um filho dentro de casa, um filho ou não, né? E o diabo, Satanás, o inimigo, procura destruir o mundo atacando as famílias, né? E uma das coisas que ele tem batido muito forte é no que diz respeito à traição dentro do casamento, né? Ao divórcio também, que é uma coisa que não sei qual a religião que você é, mas não é aprovado por Deus, né? Então, o que você acha que os casais, né, cristãos ou não, devem fazer dentro de casa, mesmo quando há problema, mesmo quando há desavença, mesmo quando há dificuldade? O que eles devem fazer para blindar, né, para impedir que qualquer tipo de assunto, esse que eu citei, interfira naquilo que Deus criou, naquilo que Deus fez como ser perfeito? Bom, o primeiro passo é esse começo, né? Então, Sim. eu já tô casada, não fiz esse checklist, né? Não fiz essa análise aí, não vivi essas fases direito. Então, se você já está no relacionamento, eu falei lá no casamento, falei no início, né? Não tem plano B, não tem essa de, vou separar simplesmente assim. A separação, ela não é, por mais que pareça, ela não é a solução para um relacionamento que está com problemas. Tem uma série de outras coisas que pode ser feita. E a primeira coisa, sendo um casal cristão ou não, é decidir fazer dar certo. Então, eu passei 7 anos tentando dar um jeito no meu relacionamento, tentando fazer funcionar e não conseguia de jeito nenhum. E eu me sentia muito frustrada. Como assim? Eu sou cristã, vou à igreja, né? Tenho ali meus valores, meus princípios. E por quê que eu não consigo manter meu casamento? Por que a gente não consegue dar certo, né? Vamos dizer assim. E eu tava cansada, porque de todo jeito que eu tentava, não dava certo. Até que eu descobri onde estavam os erros. E isso acontece muito com cristãos, e foi o que eu identifiquei que acontecia na minha vida. Ia até a igreja, né, participava dos cultos, mas a vivência prática daquilo que eu aprendia, daquilo que eu lia na Bíblia, ficava muito na teoria e nas outras áreas da vida, mas dentro do casamento eu não aplicava aquilo de maneira prática. Então, eu vou ler na Bíblia sobre frutos do Espírito, né? Mansidão, domínio próprio, bondade, amor e tal. E eu estou vivendo esses frutos do Espírito dentro do meu casamento, e aí eu percebi que eu não vivia. Eu reclamava muito, eu tentava transformar meu marido numa pessoa que ele não era. Eu já tinha começado o relacionamento todo errado, sem filtro, para todos esses passos que eu coloquei para vocês aqui. Então, meu relacionamento, eu tinha vivido ele do jeito errado. Então, ali, depois de 7 anos de relacionamento, 2 filhos pequenos, eu estava surtando, sem saber o que fazer. Nós estávamos distantes e chegamos a nos separar. E passamos 9 meses separados. E aí eu entendi, não está resolvendo os problemas. Então, a separação não está resolvendo. E aí foi aí que eu decidi mergulhar e saber como fazer funcionar. E nós retomamos o nosso casamento. E então eu percebi que eu precisava trazer essa essência do cristianismo, da Bíblia. E aí eu comecei a estudar a ciência também, né, do comportamento humano. E aí veio o coach, vieram os livros e tudo mais. E eu fui juntando essas coisas com a Bíblia. Eu falei, caramba, já estava tudo na Bíblia, mas eu não estava vivendo, era muita teoria. Mas a prática dentro do casamento eu não estava vivendo. Então, uma coisa que o casal pode fazer para blindar o relacionamento é olhar para a Bíblia não como um livro de histórias somente. Deus, ele é o criador do casamento. E o casamento, ela é uma instituição divina que está no coração de Deus. E o inimigo sabe que se ele atingir uma família, ele atinge todas as pessoas daquela família de uma vez só. Então, eu tenho a família como uma base de tudo. Se você quer mudar questões na sociedade, você precisa começar pela sua casa. Porque quem está na sua casa vai estar fora dela e lá vai fazer a diferença ou não. Então, é pela nossa casa que a gente tem que começar. Então, foi isso que eu fui fazendo. Preciso parar de reclamar. Eu preciso ser essa mulher virtuosa. Eu preciso ser doce. Eu preciso ser firme. Eu preciso aceitar meu marido como ele é. E assim amá-lo.
Eu preciso aceitar a mim mesma como eu sou, eu preciso perdoar as falhas dele, as minhas. Eu preciso aprender como ele funciona, aprender como eu funciono para entender por que a gente conflita tanto. Nós somos extremamente diferentes, água e vinho. E não é errado, você consegue viver muito bem com uma pessoa que é diferente de você. Só que não como se ela fosse sua inimiga. Então tem que ser parceiro, nós somos diferentes. O que eu posso aprender com ele? O que eu posso ensinar? E a Bíblia é um manual perfeito de como você se relacionar bem. Então, mesmo os cristãos que têm esse livro em casa, que estudam isso, que vão à igreja, não têm colocado isso em prática. Então, a maneira de blindar o relacionamento é ler a Bíblia e colocar isso em prática no seu relacionamento, especialmente os frutos do Espírito. Fazem muita diferença quando você consegue viver isso no relacionamento. E comunicação, viu? Você falou a questão da tecnologia, né? Sim. Tem um problema, aí a gente vai lá e corre, se sai de perto um do outro, não quero conversar, não quero resolver, aí eu tenho logo na mão um celular, tenho uma Netflix. Então eu vou fugir do problema e vou fugir para cá. Então é pôr os pés no chão, sentar, conversar e resolver, por mais que sejam conversas difíceis, mas ser transparente, falar a verdade, como se sente, sem apontar o dedo acusando. E precisa ter um filtro para o que se ouve, para o que se assiste, porque isso vai influenciar diretamente nos desejos, né? Acontece aqui primeiro. Então, uma traição, uma mentira, a pornografia, nada disso acontece, apareceu. Não, você foi alimentando algumas coisas na sua mente para depois chegar até aquele ato ali. Então, a tecnologia é algo que nós devemos vigiar muito e selecionar o que nós vemos, ouvimos, porque isso interfere diretamente no relacionamento, sim. Legal. Pessoal, esse é o momento do pessoal fazer perguntas e fiquem à vontade em perguntar que a dele vai responder. O Raniel falou, isso é falta de maturidade que vira num problema sem tamanho. Realmente. A falta de conversa acho que destrói qualquer tipo de relacionamento, seja relacionamento amoroso, relacionamento de amizade. E é bom sempre quando há problemas, se sentar com a pessoa, conversar, falar o que aconteceu, o que não aconteceu, onde tá errado, onde não está errado, e os dois chegarem a alguma conclusão, né? E assim, enquanto o pessoal prepara a pergunta, eu vou fazer uma pergunta aqui para você. Qual o conselho, qual é a dica que você dá para nós jovens, principalmente para quem é solteiro, né, e está à procura de uma namorada e tal, das dicas que você já falou aqui, o que pode acrescentar, quais são, sei lá, os primeiros passos. E para quem sabe que está e outra pergunta, né, outro conselho que você pode dar para quem tá namorando, né, mas acha que já, sei lá, já viveu a parte do casamento que você falou, a parte bônus do casamento, mas viveu no namoro. Como é que a pessoa pode inverter? Qual é o caminho que ela pode voltar a trilhar para fazer aquilo que for a vontade de Deus? Que conselho você dá? Primeiro, é preciso ter coragem para sair de um relacionamento que está errado, vamos dizer assim. Ou pagar o preço e fazer os ajustes, né? Mas para quem ainda está na procura, é uma coisa muito importante você saber que relacionamento é uma parte da sua vida. É uma parte. Então, muitas pessoas vivem hoje problemas emocionais porque resumem toda a sua vida ao casamento ou ao relacionamento, ao namoro, ao noivado. E aí acabou todo o resto. Então, a vida é resumida ao relacionamento. Isso é muito ruim. E outra coisa, se o seu relacionamento não estiver indo bem, se você não fizer boas escolhas, se você não se portar da melhor maneira que puder, ligado aos seus valores, fazer boas escolhas mesmo. Você precisa saber o que você quer para fazer boas escolhas. Você precisa saber onde você está, onde você quer chegar. O autoconhecimento é muito importante. Porque aí dá muito pano para manga, mas nós temos os nossos vícios emocionais e às vezes a gente encontra uma pessoa que satisfaz aquilo em nós, então a gente fica naquele relacionamento, mesmo sabendo que não nos faz bem, mesmo tendo tanto problema, e a gente não sai dali.
e não está vendo. Então, se você conhece você mesmo, conhece suas falhas e suas faltas, você vai conseguir identificar e sair de um relacionamento antes de estar tão enredado, tão preso. E outra coisa, você precisa estar disposta a ser também essa pessoa que contribui, que se adapta, que faz ajustes. Então, não é só receber num relacionamento, você tem que estar disposto a dar também. Relacionamento, ele precisa desse equilíbrio entre dar e receber. Até essa pessoa que só recebe, uma hora ela cansa. Porque é como se uma dívida que fica impagável e ela fala, não, vou pular fora daqui porque aqui eu não consigo mais quitar essa dívida. Vou deixar passar aí os 5 anos e ver se limpa o nome. É mais ou menos isso. Então é preciso ter clareza ao fazer essas escolhas e perceber quais são os seus valores. Os valores batem, né, com o dessa pessoa. E lembrar que maturidade não tem a ver com idade, mas tem a ver com como uma pessoa lida com as experiências que viveu na vida. Então é muito importante encontrar uma pessoa que tenha objetivos parecidos, que tenha maturidade, pelo menos parecido com o seu nível de maturidade, que queira as mesmas coisas. Não fique pensando que vai encontrar a pessoa perfeita, porque essa pessoa perfeita não existe, nem nós somos, mas precisa ser uma pessoa que se aproxime mais daquilo que você quer para você. Agora, sobre os que já estão namorando e aí se já estão usufruindo dos bônus do casamento, né? Eu vejo, tem um vídeo meu no YouTube que eu falo por que os relacionamentos fracassam. E eles justamente fracassam porque começam errado. A pessoa entra num relacionamento porque quer sair de casa, porque quer se livrar do controle dos pais, né? Quer liberdade. Muitos se casam porque querem, já começaram errado, porque querem fazer sexo todo dia e acham que é assim que vai acontecer no casamento, né? Mas como o povo gosta de contar piada sobre isso, tipo, você quer casar porque acha que vai ser oba-oba e depois que casa vê que não é bem assim. Então, não ter clareza sobre essas coisas e sai de casa por motivos errados e aí depois, e agora? E agora? Então, se eu já comecei errado, se eu acredito que o sexo, como por exemplo, é um fruto para o casamento, é um presente de Deus pro casamento, eu já comecei, adiantei isso, então muitos jovens se sentem culpados porque queriam ter esperado e depois não esperaram. Então, a culpa ela não resolve nada. Se você já está no momento onde errou, está arrependido, você pode sempre mudar suas ações e calcular uma nova rota. E o casamento, ele não é a solução para isso. Não é a solução. Se a pessoa casa só para consertar um erro, está criando um erro maior. Está criando um erro maior. E a gente precisa ter coragem para tomar decisões certas. E saber que o casamento não resolve problemas na nossa vida. Nós precisamos estar seguros e ter consciência disso para resolver os problemas que virão lá no relacionamento, porque, tipo assim, depois que tá junto ali só os dois e não tem a casa para voltar, depois que um briga, se desentende, ali, vão ter que ficar ali essas duas pessoas e fazer dar certo. Legal. A Marina, perguntou aqui. A Marina perguntou, Diele, fala sobre os extremos, tanto de não se ter critérios, quanto de se ter excesso de critérios. Sim, não ótimo. sei se ela fala no namoro ou no casamento, não sei qual parte do relacionamento ela se referiu. Eu acredito que, como ela falou dos critérios, né? Não ter critérios ou excesso de critérios, acredito que seja nessa fase da escolha. É isso mesmo, é, Marina? Fase de escolha. É tudo que tem gente que diz, tudo que é demais sobra, né? Se você entra num relacionamento sem critério nenhum, você vai aceitando qualquer coisa. Isso, ela falou que é no namoro mesmo. Você vai aceitando qualquer coisa, você não sabe o que você quer, o que você tolera. Eu sempre digo o seguinte, esteja com alguém que tem 50 defeitos que você tolera, mas pule fora se essa pessoa tem um que você não tolera. Porque quando você mudar de fase, for aprofundando esse relacionamento,
esse defeito, que se olhar, não, depois melhora, ele vai só crescendo e vai multiplicando por 10, por 20, por 1000, até chegar a um ponto que você não consegue conviver com aquilo. Então, é importante ter critérios. Quais são os... Isso tem que estar nos critérios também. Quais são os defeitos que eu posso tolerar? Os que eu não posso... Com isso aqui eu não posso conviver de jeito nenhum. Isso aqui é inadmissível para mim. Isso aqui eu posso fazer um acordo. Porque nós não vamos... E isso é importante para quem tem o excesso de critérios. Você não vai encontrar a pessoa perfeita. Ela não existe. Você não vai conseguir fazer sabe, aquele checkzinho em todos os critérios. Só que você precisa, dentro desses critérios, ter um nível ali de importância. Eu consigo lidar com isso, isso aqui não. De jeito nenhum. Isso aqui eu não posso abrir mão. Então, se a pessoa que chega para você apresentar aquele que para você é inegociável, esse já é o momento de você pular fora e nem pensar que vai melhorar depois, porque não vai. Não vai. Dentro do casamento, a gente dá uma piorada para depois ajustar e chegar no presente, que é a vida a dois. Porque o casamento, ele não é ruim. Só que as pessoas que falam isso, é aquela coisa do casamento, é que só no início que tudo são flores. A fase madura do relacionamento é maravilhosa. Só que você tem que pagar um preço para chegar até lá, e esse preço é justamente alguns ajustes que tem que fazer. Eu preciso ceder um pouco, o outro precisa ceder um pouco, para a gente entrar num ponto onde fique bom para os dois. E nisso os dois vão ter defeitos. Então, não faça uma lista exigente demais, senão você vai morrer sozinha. A tia do gato, dos cachorros, do sobrinho, de tudo, menos um namorado, um marido, o tio da mesma situação. Então, quando a régua é muito alta, tipo assim, não existe pessoa que vai alcançar esse padrão. Mas, ao mesmo tempo, não tenha esse desleixo nos critérios. Só pense que você não vai conseguir preencher todos, então você coloca aqueles que são mais importantes para você. Se você não tolera cigarro, como você vai conviver com uma pessoa que fuma? Ele pode ser perfeito nas outras coisas. Tipo, só um exemplo aleatório. A pessoa bebe e eu não suporto bebida. Mas como é que você vai viver com isso? Não, mas depois que casar ele vai parar e vai dar certo. Não se iluda. Não se iluda. Né? Eu tô namorando, eu sou mais quieto, sou mais reservado. E tô namorando uma menina que ela gosta da balada, ela gosta daquela curtição. Eu vou acompanhando ela ali, mas depois que a gente, né, passar para a próxima fase, vai melhorar, ela vai se aquietar e vai ficar em casa comigo. Não caia nessa cilada. Tipo, são mentiras que tu tá contando para você mesmo. Então, os critérios precisam existir, são importantes, mas precisa desse equilíbrio. Legal, que legal. Não sei se o pessoal tem mais pergunta. Se não tiver, eu vou agradecer aqui por esse momento que a gente teve de... Praticamente você deu uma aula para nós, né? E tem muitas coisas aqui que posteriormente eu vou colocar em prática, que foram dicas muito, muito, muito importantes, principalmente para nós os jovens, né? Eu falo que nós os jovens, porque nós estamos na melhor fase, né? A fase do oba-oba, do vai com todas e tal. É a fase que a gente não quer pisar no freio, pensar o que a gente precisa fazer para garantir o nosso futuro. Porque dizem que essa é a melhor fase, né? Se a gente estraga essa fase, literalmente a gente estraga a nossa vida. O Ranieri falou, a maior dificuldade do ser humano é relacionamento pela falta de inteligência emocional. Realmente. Não sei se você quer falar algo, quer comentar sobre o que o Ranieri falou. Eu gosto de ver... Tem várias definições, né, sobre inteligência emocional. Um fala de um jeito, fala a mesma coisa, mas cada um do seu jeito. Para mim, inteligência emocional é tipo assim, saber como eu funciono, como o outro funciona e tirar dessa interação o melhor de ambos. Então, sempre que nós estamos diante de uma pessoa, num relacionamento, seja no trabalho, seja em família, seja um relacionamento amoroso, seja com filhos, você precisa saber como você funciona, como o outro funciona, para você aprender a lidar com seres humanos. Então, Deus não fez o homem e a mulher diferentes de brincadeira, não. Então, as pessoas buscam igualdade entre homens e mulheres. E eu digo o seguinte, meu Deus, estão querendo destruir aquilo que Deus fez, único, singular, que era justamente para que nós contribuíssemos e aprendêssemos ao mesmo tempo.
porque funcionamos de maneira diferente. Nós não precisamos de igualdade. Nós precisamos saber o valor que cada um tem, não precisa de disputar. Né? Então, infelizmente, é muito manchado, tanto pelo machismo quanto pelo feminismo. Ambas as bandeiras não estão no caminho certo porque distorcem o que Deus criou para o ser humano. Então, é importante os jovens saberem disso e buscarem esse conhecimento. Por quê? Quando eu não entendo disso, eu me relaciono com pessoas erradas e os relacionamentos ferem profundamente e interferem na nossa inteligência emocional. E isso marca a nossa vida. Então, ao mesmo tempo que o relacionamento, ele não deve... A minha vida não deve se resumir somente aos relacionamentos. Eu preciso entender que os relacionamentos afetam o meu rendimento na faculdade, na escola, no trabalho, nos meus sonhos, nos meus objetivos, metas. Interfere diretamente aí. Então, eu preciso ter cuidado com isso. E eu costumo dizer que existe uma ordem para o relacionamento, onde Deus está em primeiro lugar, eu mesma estou em segundo, e o outro, seja namorado, filhos, marido, amigo, qualquer pessoa, ela está em terceiro. Porque ama o teu Deus sobre todas as coisas e o próximo como você mesmo. Então, se eu não conheço essa ordem, se eu não conheço a mim mesmo, se eu não conheço como funciona, se eu não sei como lidar com as diferenças, se eu não sei como lidar com os defeitos dos outros ou com os meus mesmo, eu vou ter problemas em todas as áreas da minha vida por conta de relacionamento. Então, eu costumo dizer que relacionamento é a base de tudo, porque nós não vivemos sozinhos. Então, eu preciso aprender sobre mim, eu preciso aprender sobre as outras pessoas. E quando eu aprendo isso, eu respeito mais, eu tenho mais paciência, eu consigo resolver os conflitos de uma maneira mais dinâmica, mais amável. Então, inteligência emocional é muito importante e unir essa inteligência emocional com o conhecimento da Bíblia, que é o que eu faço, para mim é extraordinário e tem dado muito certo. Então, fica a dica para quem quiser unir esses dois aí, porque a Bíblia é o livro que fala sobre inteligência emocional mais antigo, né? Foi o primeiro escrito. Total. O Mora falou o seguinte: o casamento não é uma festa interminável. É um companheirismo, cumplicidade, amizade e muito respeito. Eu imagino que seja isso. Diego, eu quero te agradecer por esse momento, mais uma vez, por você estar aqui, por partilhar esse conhecimento, essa sabedoria. Pelo pessoal que chegou antes, que chegou depois, eu queria que você falasse um resumo daquilo que você faz, dando já as considerações finais. Aí depois da sua fala eu encerro aqui a minha live. Se o pessoal querer saber mais sobre relacionamento familiar, relacionamento interpessoal, o que ela deve fazer para te seguir, fala um pouquinho disso, o que você falou no começo, porque as pessoas, a quem está aqui agora e não estava no começo. Então, eu sou mentora e coach de relacionamentos. E me especializei em relacionamentos justamente por ser apaixonada por família, por pessoas, por conexões. E eu acredito que tudo gira em torno de relacionamentos. Então, decidi me aprofundar em saber como que homem e mulher funcionam e como lidar com as diferenças, porque passei por um problema no meu casamento, passei por uma separação, então fui estudar buscando meios de fazer funcionar. E assim, depois de testar e dar certo, eu fui ajudando as outras pessoas, compartilhando e dando certo. E aí, cheguei onde estou hoje, fazendo disso, né, o meu trabalho. E mais do que um trabalho, para mim é uma missão de vida, porque eu sou uma defensora da família, da educação. Então, compartilhar conhecimento e ajudar pessoas nos seus relacionamentos move a minha vida. E sou cristã e a base do meu trabalho é justamente inteligência emocional com inteligência espiritual, porque eu vou unindo as ferramentas da ciência e da Bíblia. E isso tem funcionado muito bem para mim, é o que funciona, e eu tenho auxiliado as pessoas, principalmente os cristãos, que têm o conhecimento de Bíblia, mas que não têm esse conhecimento do comportamento humano. Então, ajudar essas pessoas a se relacionarem melhor. Infelizmente, os cristãos têm se separado muito ultimamente, né? Já não tem tanta diferença. Antes, os casais cristãos ficavam casados mais tempo. E hoje em dia não é tão assim, estão muito jovens
não têm tido muito êxito nos seus relacionamentos na juventude, não sabem como escolher essa pessoa, não sabem seus limites, não sabem como se relacionar. Então, é toda uma fase que gira em torno de relacionamento e falta clareza e conhecimento sobre isso. E o que eu poderia dizer para as pessoas que chegaram agora e que estavam no início é que não existe alma gêmea, né? Aquele conto de fadas, aquela pessoa perfeita, porque nós somos imperfeitos. Mas o relacionamento é algo único. E essa pessoa perfeita, vamos dizer assim, é aquela que está disposta a construir com você o relacionamento. E essa é a pessoa também que você precisa ser para o outro no relacionamento. Olha, eu quero estar nesse relacionamento, eu estou disposta, eu quero contribuir, não quero só receber. Então, isso é importante. Se você procura um relacionamento, você precisa saber o que é importante para você, o que você quer, do que você não pode abrir mão. E saber também o que você está disposto a contribuir, a entregar nesse relacionamento. Né? Porque é uma troca, você vai conhecer alguém que está precisando de alguma coisa, que busca, e você busca outra, e assim você precisa alinhar esses valores, esses desejos, uma visão de futuro, sonhos, para fazer dar certo. E é possível passar por essas fases de maneira agradável, feliz, e chegar até o casamento e construir um relacionamento forte, feliz e duradouro, sim. A separação não é sempre o melhor caminho. Digo sempre, salvo casos de perigo de vida, agressão, relacionamentos abusivos, isso tem que ter um acompanhamento psicológico profissional, né, especializado, mas problemas de relacionamento sempre tem um jeito, sempre tem uma raiz para esse problema e a gente precisa atuar nela. Então não desista de um relacionamento só porque não está dando certo, tem alguma coisa, a gente é diferente, aconteceu isso, aquilo, não sei como lidar. Procure ajuda. Né? As pessoas não são descartáveis, elas são imperfeitas, assim como somos, mas tem um jeito de fazer funcionar. O que pode faltar é o conhecimento e a aplicação desse conhecimento, e para isso você pode contar com a ajuda. Legal. Pessoal, obrigado por essas 11 pessoas que estavam aqui, que nos acompanharam. Eu acredito que foi muito significativo na vida de vocês, pelo menos na minha foi. E o conselho que você deu aqui, eu vou procurar colocar em prática para posteriormente não ter os mesmos problemas que a gente já está vendo que está destruindo várias famílias, principalmente as famílias cristãs. E é isso aí, pessoal. Essa foi a live de hoje. E a semana que vem a gente está de volta na segunda-feira com outros temas, outros assuntos. Nenhuma dessas lives vai ficar salva. E se você achar que tem um assunto que você gostaria de falar, eu gostaria de assistir a live. Se você gostaria de falar, fale comigo. Nós vamos agendar um dia aqui e eu vou dar a oportunidade de você falar, passar suas experiências. Se você achar que tem um tema que você gostaria muito de ver, a única forma de você assistir, por enquanto, é estar presente, né? Porque eu não estou deixando essas lives salvas. Diele, obrigado, muito obrigado, muito mesmo. E eu agradeço pelo espero que convite, Salvador. Deus abençoe o seu relacionamento, seus filhos, seu esposo, sua jornada profissional também, que ajuda milhares de famílias a encontrarem um verdadeiro amor em Jesus. E que a tua missão faça sentido na vida de outras pessoas. Amém. Eu agradeço pela oportunidade de estarmos aqui, né? É um presente que a internet nos dá, que é de encontrar pessoas diferentes e fazer essas conexões. Eu sou apaixonada por isso. E de encontrar pessoas que no meu dia a dia eu poderia não encontrar, mas a internet nos proporciona isso, né? De entrarem aqui e conversarmos e poder trocar essa experiência. Agradeço pela oportunidade de estar aqui com você e que o pessoal que assistiu possa colocar em prática realmente. Conhecimento sem prática é desperdício, mas conhecimento colocado em prática vira sabedoria e isso faz muita diferença na nossa vida. Só tenho a agradecer. Legal. Vamos fazer um print aqui para postar. Foi. E é isso aí, pessoal. Feliz noite para vocês. Durmam bem. Cuidem-se, fiquem em casa. Lavem as mãos com álcool em gel. Usem máscara. E é isso aí. Tchau, tchau. Tchau.